Alimentos transgênicos. O que são alimentos transgênicos? Alimentos geneticamente modificados ou alimentos transgênicos são alimentos produzidos com base em organismos que, através das técnicas da engenharia genética, sofreram alterações específicas no DNA. Em um organismo, são inseridos genes provenientes de outro. O intuito é que, através da modificação, as plantações passem a ter resistência a herbicidas e produzem toxinas contra pragas que afetam a plantação, beneficiando tanto as plantações quanto os produtores e consumidores, aumentando a qualidade nutricional. Quais são os benefícios dos alimentos transgênicos? A criação de culturas agrárias mais resistentes a pragas e que não necessitem de muitos defensivos agrícolas garantem um aumento de produção, tendo aspecto positivo no ponto de vista econômico e também é visto como solução para o problema da fome no mundo. Segundo as empresas de agronegócios, a criação de alimentos com melhores características nutricionais do que as espécies naturais levam à diminuição de problemas de saúde associados à carência de nutrientes que não estavam presentes em alimentos convencionais. Quais são os riscos? Riscos para a saúde. O consumo dos alimentos transgênicos tem como risco o aumento de alergias. Pessoas que possuem alergia a um determinado alimento, após transferência genética de um produto para o outro, passarão a manifestar alergia a um alimento que antes não possuíam. Resistência a antibióticos. Genes de resistência a antibióticos são utilizados em muitos cultivos de transgênicos. O uso inadequado de antibióticos faz com que bactérias fiquem resistentes, levando à ineficácia dos antibióticos no tratamento de doenças causadas por elas. Risco para os agricultores. Possibilidade de contaminação de lavouras transgênicas versus lavouras convencionais. Necessidade de áreas de refúgio. Os agricultores correm o risco de contaminação por insetos e pelo vento entre lavouras transgênicas e convencionais, o que induz ao erro de venda de um produto convencional quando na verdade é transgênico, perdendo a credibilidade com consumidores do mercado de produtos convencionais. Dependência das multinacionais, patentes e royalties. Espécies transgênicas são protegidas por patentes. Se o agricultor decidir não utilizar mais as sementes transgênicas, existe o risco de nascer uma planta transgênica na plantação convencional, e caso isso ocorra, ele poderá pagar multa e royalties aos detentores da patente. Riscos para o meio ambiente. A inserção de genes de resistência e agrotóxicos pode aumentar a resistência de ervas daninhas e insetos, fazendo com que o uso de agrotóxicos aumente gradativamente, podendo levar à eliminação de populações de vegetais menos resistentes a pragas e herbicidas. Áreas de refúgio. Em conformidade com a Resolução Normativa número 4 da CTN-Bio, o agricultor deve manter as lavouras comerciais de milho geneticamente modificado a uma distância mínima de 100 metros das lavouras de milho convencional, não geneticamente modificado, localizado em áreas vizinhas ou alternativamente de 20 metros, desde que acrescida de bordadura com no mínimo 10 fileiras de plantas de milho convencional de porte e ciclo vegetativo similar ao milho geneticamente modificado. Legislação brasileira. No Brasil está em vigor a Lei nº 11.105, denominada Lei da Biossegurança de 24 de março de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam os organismos geneticamente modificados e seus derivados. Alerta nos rótulos de mercadorias, símbolo T maiúsculo. Todos os produtos com percentual acima de 1% de substância transgênica precisam ter na embalagem um símbolo de triângulo amarelo preenchido com um T maiúsculo. Produção no Brasil. Atualmente no Brasil, os principais alimentos de origem transgênica são a soja, o milho e o algodão. Em 2015, o Brasil ocupou a segunda posição no ranking mundial de produção de transgênicos, perdendo apenas para os Estados Unidos, que ocuparam a primeira posição.